Depois vem o Consolador prometido. E, por fim, tem as instruções dos Espíritos, né? Vocês que já leram algumas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo sabem que sempre no fim vem a instrução dos Espíritos, né? Então, os Espíritos explicam e dão as instruções deles. E nessas instruções dos Espíritos é o advento do Espírito da Verdade. Então, começando pelo começo, o jugo leve. A Anete Guimarães tem uma apresentação no YouTube que ela fala sobre essa história do jugo leve. E você sabe que ela é uma cientista, ela é uma médica que estuda o cérebro das pessoas, né? E ela também estudou essa ciência que é o espiritismo. Mas eu vou explicar para você essa história do jugo leve no modo Marcelo, que é simplificado. Porque, afinal, eu sou uma pessoa simples, né? Então, usando os métodos audiovisuais do Marcelo, imaginando que essa almofada aqui fosse um saco de arroz de 5 quilos, porque os guris já comeram um arroz aqui de casa e não tem nem mais 1,5 kg em casa. Então, imaginando que esse negócio aqui fosse um saco de 5 quilos, vocês imaginem carregando esse saco para cima e para baixo, né? Eu pareço um Muppet, né? Do Muppet Show. É um peso, é uma coisa desagradável, né? Depois de um certo tempo a gente não sabe onde põe o saco, como é que faz para carregar esse negócio, né? Mas agora vamos considerar por um segundo que esses mesmos 5 quilos fossem um nenê que a gente esperou tanto, que a gente desejou tanto, que a gente rezou tanto para ter ele, né? E agora finalmente ele dormiu no nosso colo, assim, com aquela carinha de nenê quando dorme, bem gordinho, né? Com a barriguinha bem cheia, bem satisfeito no colo da gente. Né? Então, por que os 5 quilos que era arroz virou 5 quilos leve quando virou nenê? Né? Esse filho querido, sei lá, dizem que nenês quando nascem nem enxergam direito, né? Mas quando eles nascem, eles olham pra gente assim, ó. Sabe, com aquele olho meio embaçado, tem uma nuvem dentro do olho, mas eles olham pra gente assim, ó. Foi tu. Ah? Ou agora é contigo, meu chapa. Ah? Eles olham pra gente assim, então. Qual é a diferença? A diferença é claro que é o amor. Agora deixa eu me lembrar do meu neném aqui. A diferença é evidentemente que é o amor, né? O amor é que deixa o fardo com Jesus leve. Por causa do amor. E quem é a definição de amor? É Deus, né? Deus é amor e amor é Deus. O que veio falar Jesus? Jesus veio falar do amor de Deus, né? Aliás, desculpa é um pleonasmo, né? Porque um é outro e o outro é um. Pela definição de Joana de Ângeles, ela diz exatamente isso. Olha, amor é Deus e Deus é amor. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa explicação. O Kardec, junto com os espíritos, vem ensinar para a gente que todos os sofrimentos, né, que tornam o nosso fardo pesado, né, todas as nossas misérias, as nossas decepções, as dores físicas e morais, perdas de entes amados, todos esses grilos que compõem a vida da gente, que fazem a vida da gente, que trazem muitas vezes a gente para um ambiente como esse, para que a gente possa fazer aquilo que é importante, que é mudar a nossa vida, porque tudo isso acontece. Tá? Quem não vai perder um parente amigo? Né? Como falou o Maher na aula ontem, eu sinto informar, mas todos nós aqui vamos desencarnar um dia. Né? E nós vamos deixar para trás entes queridos. Né? E a nossa função é justamente essa, passar esse nosso conhecimento que a gente está amealhando agora para eles e dizer, olha, eu só vou logo ali, tá? E depois a gente vai se encontrar e vai ser super legal a gente se encontrar, né? Porque isso que Kardec vem nos explicar, né? Ele vem nos explicar que todos esses sofrimentos, essas misérias, esses grilos da vida, encontram consolação nessa fé, né? Nessa aceitação, nesse entendimento da vida futura, da vida vitoriosa, da vida infinita e única, que é a vida espiritual.
O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, chama-se O Ponto de Vista. E isso é bem justamente essa parte vista de uma outra maneira. Bem legal. Eu recomendo. E o nosso amigo Jesus, o nosso querido mestre, chama então os aflitos e sobrecarregados para os aliviar. Né? Porque chega de a gente dar soco em ponto de faca, chega a gente de viver uma vida sem entender exatamente o que está acontecendo com a gente. Né? A gente parece, sei lá, coitado dessas vacas que a gente vê aqui na Austrália, nos caminhões indo para os frigoríficos, os bichos estão completamente perdidos. Né? A gente tem que entender o que acontece com a gente. E entendendo o que acontece com a gente percebe que existe essa possibilidade de aceitar que as coisas são como são. Né? Ah, eu fiquei doente, eu perdi um parente, eu passei por um perrengue, eu estou passando por um perrengue. Muito bem. Isso tudo tem uma explicação. Tem uma explicação que é o amor de Deus, que a gente só vê um pedacinho da história toda e não consegue ver o todo. E o que Jesus nos pede? Jesus só nos pede para seguir a lei de Deus, que só nos pede como dever o amor e a caridade. Muito bem, essa foi a primeira parte do capítulo 6, que é o jugo leve. Inclusive tem outra preleção só sobre esse assunto, eu me lembro do Carlos falando brilhantemente sobre o jugo leve. A segunda parte é o Consolador Prometido. Né? E o Consolador Prometido é mais ou menos assim, nessa visão que eu vou tentar passar para vocês. Se a gente lê os livros de André Luiz, a gente vê que André Luiz escreveu pelo ponto de vista do plano espiritual. Né? Vocês vão dizer para mim, é evidente, né? Ele estava lá do lado de lá, né? Então ele estava contando o que ele estava vendo. Né? Ele estava contando do ponto de vista dele. Que nem o Maher conta das praias do Líbano, por exemplo. Né? E eu conto aqui da minha casa lá, que tem uma cabeça de cavalo lá atrás. Que nem o filme do The Godfather. De qualquer maneira, ele narra pela coisa do ponto de vista do mundo espiritual. E ele fala assim, não tem problema. O nosso amigo aqui, ele vai encarnar agora, mas não fique com muita saudade, porque daqui a 5 anos ele volta. E tudo bem, e aí a gente vai continuar, então, a nossa tarefa. E agora eu imagino, peço para vocês, para ver essa história pelo nosso ponto de vista. Né? É mais ou menos assim, a mãe e o pai compram o enxoval do neném e daqui a pouco tem que fazer o velório. Né? É uma tragédia, é uma coisa horrorosa. Né? É uma dor indescritível que peço a Deus que nenhum de nós tenha que passar. Né? E isso é justamente o Consolador Prometido. Isso que é o consolo. Né? A dor de perder um filho de 5 anos é uma dor certamente terrível. Graças a Deus eu não precisei passar, graças a Deus eu não conheço ninguém que precisou passar. Porque eu não saberia nem o que dizer para uma pessoa dessas. Mas o Espiritismo vem nos trazer essas explicações necessárias para que a gente possa trabalhar essa dor, para que a gente possa entender essa dor. Vai tirar a dor? Não vai. O Espiritismo não é o analgésico prometido. O Espiritismo vai nos explicar como trabalhar essa dor. Por isso que é o Consolador, porque vai nos trazer o consolo. Não? Vai nos consolar. Evidentemente que não é um consolo barato. Não é um consolo mágico dizendo tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, enfim. Não, não é. Porque pela nossa ótica, pelo nosso ponto de vista, nós vamos ter que passar por um monte de perrengue, por um monte de situação dolorosa, por um monte de perda, por um monte de coisa que a gente não queria passar, mas a gente tem que passar. Por quê? Porque pelo ponto de vista de Deus, está certo. Tá? Como já falou um preletor na noite de hoje, que sou eu mesmo, caso alguém tenha se esquecido, Deus é amor, né? E Deus está nos dando essa visão, essa oportunidade, através da misericórdia infinita dele e do amor infinito dele, que ele define o que é amor, e o amor é definido pela palavra de Deus, para que a gente possa fazer alguma coisa com isso. Né?
para que a gente possa evoluir. Porque também ele não se prende no nosso ponto de vista. Ele não se prende no nosso ponto de vista material. Por quê? Porque todo o plano espiritual sabe que nós somos espíritos imortais, né? A gente está só num segundo, num momento. Né? É como alguém que jogue tênis e esteja perdendo um set num jogo de tênis no final de semana. Né? E essa pessoa, então, se desespera, se joga no chão da quadra de tênis. E é só um hobby. Só está jogando com o primo, ou com o cunhado, sei lá. Está jogando uma partidinha de tênis, entendeu? Ali, né? Não é em Wimbledon. Nada. É só uma partidinha de tênis. E o cara está perdendo um set e fica se desesperando. É que nem a gente na nossa vida. A gente se desespera, os espíritos lá em cima dizendo, olha só, olha o que está acontecendo. O cara está jogando damas, né? Está perdendo o joguinho de damas e está ficando louco. Tirou um número baixo no ludo e pirou o cabeção, está em lágrimas, desesperado, deprimido. Olha que não é um absurdo. É. Né? E todo mundo, inclusive eu mesmo, a gente já passou por situações assim, a gente faz exatamente isso. Né? Ai, não dominou, não veio, estou por vocês. Filho, vamos pôr as coisas em perspectiva. Né? Então, o Consolador Prometido trata dessas aquisições acerca do conhecimento da vida eterna. Né? E aí tem todo outro aspecto que a gente tem que considerar. Né? No momento que a gente entende, existe uma vida eterna. O que nós vamos fazer nesta nossa vida aqui e agora? Né? Outro exemplo, quando a gente tem a dor da separação, né, Lia? Quando a gente perde um parente, quando a gente vai morar longe e não queria, né? Queria ficar lá junto, mas não tem que fazer a vida, né? Fazer o quê? Essa dor da separação é terrível, e o nosso amigo Paulo, o Paulo aqui do Brisbane Spirit Center, que de vez em quando faz preleções aqui nesse espaço também, ele sempre fala que a dor da separação é terrível, mas a alegria do reencontro compensa em muito essa. Né? E aí a gente vai ver os filmezinhos dos cachorros no YouTube, encontrando o dono. Né? E os bichos piram. Né? Meu pai tinha um salsicha lá, um cachorro salsicha, que quando eles saíam e voltavam de viagem, né? O cachorro via o meu pai, ele tinha uma comoção, assim, o rabo ficava. Aí ele via minha mãe, aí sim, ele ficava meio que desmaiava o bicho. Tanto era muito, dava um overload, pulava o disjuntor do bicho. Então é assim, né? O momento do reencontro vai ser um momento que nem a gente vê no Facebook, essas coisas dos cachorros reencontrando os donos. Mas o nosso amigo Jesus, então, por João, no item, que é o item 3 do capítulo 6, que é esse que a gente está estudando, ele falou assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João 14, versículo 15 a 17 e 26. Você sabe que Jesus veio para mudar o mundo, mudar a história, mudar a humanidade, mudar tudo em 3 anos, né? Então o cara não veio aqui para bater papo, ele não veio aqui para small talk. O que ele fala, o que ele falou, tem uma profundidade muito grande, né? É de uma beleza incrível. E a gente pode perceber isso, porque ele diz assim, ó, toda essa frase, tá, vai vir alguém aí, né? Tal. Tá bom. Só que ele fala assim, ó, ficará eternamente conosco. O que ele quer dizer com isso? Quem é que pode ficar eternamente conosco? Né? Se for outra pessoa tem a vida dela. Né? Eu tenho a minha.
A outra pessoa tem a vida dela. Um dia, hoje está bom, amanhã talvez não esteja, né? Então, a gente acaba se separando. Então, não é uma outra pessoa. O que pode ficar eternamente com a gente? O conhecimento, né? A gente sabe como as coisas são e para onde a gente vai, a gente leva com a gente, né? Essa habilidade que a Dani Samra, que não sei se ela está presente, tem de fazer esfirra, ela leva para onde ela for. Se ela for visitar a Mary e dizer, Mary, tu tem experiência para fazer esfirra? Ela faz, ela não precisa de nada, tá tudo, o conhecimento está com ela, né? Então, ficará eternamente conosco. Isso é o conhecimento, né? Porque o que a gente aprende fica conosco sempre. Jesus fala além, ensinará todas as coisas, quer dizer, Jesus nos ensinou um montão de coisas, mas ainda não tudo, né? Porque esse Consolador prometido vai nos ensinar todas as coisas. E ainda vai nos recordar aquilo que Jesus, né, disse para nós. Será que a gente esqueceu algo do que Jesus disse? Opa, quase tudo. Bom, o Espiritismo, então, vem, né, que é o Consolador prometido, vem nos lembrar de seguir as leis de Deus, faz entender o que Jesus só falou através de parábolas. Vem dar ouvidos de ouvir e olhos de ver, ou seja, em outras palavras, ele vem dar para nós o entendimento, né? O conhecimento, né? O entendimento através do conhecimento. E Jesus disse também, bem-aventurados os que sofrem. E aí vem a pergunta óbvia, né? Como é que alguém pode sofrer achando bom se não está sabendo por que sofre, né? Se a gente não sabe, só é ruim. Mas se a gente sabe, aí a gente diz, não, tudo bem, faz sentido a coisa toda, então aguenta, né? Aguenta a dor que ela passa e ela vai ter um sentido de ser, né? Como a gente quando toma um remédio amargo, né? Como Kardec fala, né? Porque naquela época eles tomavam bastante xarope, né? Então, uma coisa com gosto horrível. Então dizia, não, tu tem que tomar o teu remédio amargo para buscar a cura. A Amanda tu já está tomando até ali um negócio para ver se melhora. Então é isso, né? Porque o Espiritismo vem nos explicar essa relação entre causa e efeito, né? Entre as coisas que a gente fez e as coisas que acontecem com a gente e o que a gente tem que entender essa lei, essa dinâmica, para que a gente possa realmente quebrar esse círculo de fez errado, tem que sofrer, faz errado de novo, continua sofrendo. A gente diz, vamos parar com esse negócio, vamos fazer o bem, que a gente até fica uma situação diferente, né? Que eu vou falar mais para frente também. Inclusive, Kardec, na pergunta 266 do Livro dos Espíritos, num comentário dele, é só uma partezinha, porque o comentário dele é bastante bom, ele explica também esse ponto, assim, de que muitas vezes a gente passa por uns perrengues esquisitos. A gente vem num país que não fala a nossa língua, esse só é o terceiro país que eu venho morar e que não fala o português. E o Kardec fala assim, né? Então, a gente não vê todos os dias exemplos dessas escolhas difíceis que as pessoas fazem para que possam melhorar, né? E aí os espíritos, o Kardec explica então o que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa para si mesmo que se impôs com o objetivo de ter uma vida melhor lá para frente, né? Kardec fala também, o militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência, ao seu próprio interesse. A gente se lembra do Amir Klink, né, que ele atravessou o Atlântico num barco a remo. Ele não atravessou uma piscina com a mãe dele na borda. Ele atravessou o Atlântico sozinho, num barco a remo. Por quê, né? Do mesmo jeito a gente, né? A gente falou lá em cima, né? Eu vou reencarnar, eu que quero tudo explicadinho, eu vou morar em 3 países que nenhum fala minha língua. E agora aguenta o troço, né? Segura, Tafarel, vai que é tua. Então,
Kardec vai nessa direção, assim, a gente vai em direção ao perigo, né, Mari? A gente vai correr a maratona, mesmo sabendo que vai doer, que vai dar bolha, que vai ser um horror, que lá pelas tantas diz, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Para a gente ter chegar lá no final e dizer assim, ó, eu venci o inimigo mais difícil de todos, que sou eu mesmo, né? Que a vontade de ficar no sofazão assistindo a Netflix era grande, mas eu venci esse bicho. Então, a gente se coloca em situações assim. Do mesmo jeito que a gente se coloca em situações assim, no nosso dia a dia, como é que a gente não vai ter se colocado numa situação assim na nossa encarnação? Né? Que eu mesmo comparei a um jogo de Ludo. Né? Ludo é aquele joguinho completamente descerebrado, né? Que tu joga quando não tem mais absolutamente mais nada para fazer e o tédio está rondando ali fora. Então tu joga o joguinho de Ludo. Normalmente não. Eu acho que depois do monopólio, o Ludo é o que dá mais separação e briga de família, mas tudo bem. Bom, o Evangelho de Jesus, eu sempre insisto nesse ponto, o Evangelho de Jesus, no meu entender, é o manual da nossa vida. Tá? O mestre não veio, a gente não chama o cara de mestre de graça, né? Ele não veio aqui falar de uma coisa teórica. Né? Atenção, nós vamos falar de uma coisa que vocês vão fazer terça-feira de noite só, tá? Não, ele veio falar de uma coisa que é a prática, é a vida nossa, é a nossa vida no nosso dia a dia. Então, é o manual de instruções, é como se fosse um livro de regras do jogo, né? Que é esse jogo que a gente está jogando no momento, que é a nossa própria vida. E se a gente quiser jogar esse jogo bem, né, a gente tem que saber a regra, senão a gente só faz fiasco. Tá? Porque é mais ou menos assim, essa que é a ideia por trás disso. Né? Esse é o movimento que a gente tem que fazer, né? Porque lá pelas tantas a gente vai dizer assim, ó, eu chorei. Eu procurei não esconder. Todos viram, fingiram pena de mim. Não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, eu quero ver quem dava. Porque uma pessoa de moral não fica no chão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Fica melhor na voz da Clara Nunes, né? De uma certa maneira. De qualquer maneira. Agora vem a última parte, então, desse capítulo, que são as instruções dos espíritos. E agora estou completamente perdido. Eu tenho que ir às 7h30 ou às 8h? 7h30, 7h30. Aí, Jesus amado. Então, a instrução dos espíritos, o advento do espírito da verdade. A gente, nessa parte do texto, a gente tem 4 mensagens assinadas pelo espírito de verdade. Tem uma discussão bastante interessante no meio espírita, quem seria esse espírito de verdade? Né? Kardec mesmo, no livro dos médiuns, que vocês se lembram, foi editado antes do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec é o pedagogo dos pedagogos, o professor dos professores, fez primeiro o livro dos Espíritos, que diz mais ou menos o que é e mostra um apanhado geral. Depois ele fez o livro dos médiuns, porque ele precisava de médiuns para escrever mais livros. Né? Depois ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas mãos, que dá a bússola, o que a gente tem que fazer com esse conhecimento e com essa ideia geral. E nesse livro dos médiuns, Kardec diz que a mensagem do item 5 desse capítulo 6 é assinado por Jesus de Nazaré. Então, o Espírito de verdade seria Jesus de Nazaré. E aí fica assim, né? Como quem sou eu para comentar um texto direto de Jesus? Né? Uma coisa é falar, João disse que Jesus disse. Lucas falou que Jesus tinha contado para ele. Né? E outra coisa é dizer o cara próprio. Né? Quem sou eu? Né? Eu tenho que colocar no meu lugar. Né? Bom, e não interessa, na verdade, não interessa essa discussão do meio espírita, se o espírito de verdade seria o próprio Jesus ou seria um comitê direcionado por Jesus, né? O Jesus é o chefe lá e as pessoas vêm direto que trabalham direto com ele, vêm falar com a gente. Não interessa, não diminui o valor, a profundidade, a beleza do texto
A gente tem que ver o texto e dizer assim, ó, é como se fosse, né? Porque a qualidade é essa. E como eu falei bastante antes, eu só vou dar o resumo dos itens, das mensagens. Que é o item 5, 6, 7 e 8. 4 mensagens. No resumo da mensagem 5, eu vou pedir que vocês leiam o texto, tá? Porque vocês não gostariam de ler uma mensagem de Jesus? Acho que todos iriam, sim, adoraríamos. Tá aí a chance. No item 5 ele fala, amem-se e instruam-se. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Na mensagem, que é o item número 6, ele diz assim, ó, sejam responsáveis pela sua própria evolução. No item 7 ele diz, Jesus é o amigo das almas, é o médico das almas. O médico dos médicos, na verdade, né? O rei dos reis, mestre dos mestres, o amigo de quem não tem amigos. Né? Mas Jesus é o mestre, é o amigo das almas. E na última mensagem, que é o item 8, ele fala abnegação, que é superar o egoísmo, e devotamento. Devotamento é dedicar-se ao próximo. É a parte aquela que amar ao próximo como a si mesmo. Né? Fazendo a caridade, então a gente acaba amando mais ao próximo que a nós mesmos, porque a gente se reduz para que o outro fique grande. Então ele diz que a abnegação e o devotamento são a base da sabedoria humana. Muito bem. Eu não vou conseguir comentar os textos, aliás, eu fico bem contente que não vai dar tempo, porque eu vou deixar para vocês essa tarefa. O Espiritismo é uma doutrina que sempre dá lição de casa. Né? Vocês têm que fazer a lição, tem que ler o capítulo 6. É um capítulo curto, é tranquilo. Mas eu gostaria que nós todos pensássemos por um segundinho uma coisa. Quando a gente vai dormir, um pouquinho antes de a gente realmente dormir, a gente cair no sono, um pouquinho antes, o que a gente faz? A gente age como se estivesse dormindo, não é verdade? A gente se coloca naquela posição confortável, a gente pega o travesseiro, ajeita, a gente tranquiliza a nossa respiração, a gente fecha os olhos, a gente tranquiliza a nossa mente. Quando a gente vê, a gente está dormindo, né? Então, é uma estratégia para cair no sono, né? A gente faz que está dormindo, a gente age como se estivesse dormindo. Do mesmo modo, eu acho que a gente já consegue, eu acho que a gente já tem essa evolução, esse entendimento, a gente já consegue agir como se nós já fôssemos bons, como se a gente já fosse um espírito que está lá no mundo de regeneração, né? Que talvez a gente não esteja ainda. A gente consegue agir dessa maneira, porque a gente pode, dessa maneira, nos dar essa oportunidade de experimentar essa sensação de sermos bons. Experimentar essa sensação de ajudar o próximo. E a gente também pode ajudar a nós mesmos a criar um hábito. O hábito esse de ser bom. Porque a gente sabe que em 21 dias a gente faz um hábito novo. Se a gente repetir sempre a mesma coisa, depois de 21 dias virou hábito. A gente consegue programar o nosso cérebro. E a gente certamente consegue e conseguirá programar o nosso cérebro para ser pessoas boas. Porque, na verdade, é difícil, né? Porque a primeira coisa que a gente consegue dominar é a ação, o gesto. É fácil de parar o gesto. Eu gostaria de dar um soco nele, mas eu não dei. Depois é fácil de parar a palavra. Eu gostaria de mandar para aquele lugar, de agroselhar o cara, botar um monte de groselha nele. Mas eu não mandei, eu não falei. Depois a gente consegue controlar os pensamentos. Vem o pensamento de mandar e de fazer, e eu digo, para. E por fim, a gente consegue segurar os nossos sentimentos. Na verdade, então é uma coisa assim, é um passo após o outro, né? A gente tem que ter um pouco mais de confiança em nós mesmos e entender que a gente consegue. A gente tem que começar só nos dar essa experiência de agir dessa maneira para fazer isso. Mas nisso tudo que eu expliquei, existe uma ação, né?
E isso também o Espiritismo nos chama a atenção nesse aspecto, não é só dando a lição de casa. É dizendo assim, ó, o Espiritismo não é uma coisa para ser consumida. Isso aqui que nós estamos fazendo agora não é uma série da Netflix, que aparece toda terça-feira. Mesmo que se for uma série da Netflix, salva para mim o papel de quê? De Gollum, né? E olhe lá, my precious. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de ação, a gente está falando de estudo individual e estudo pessoal. Porque no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o anterior a esse, Jesus está escrito no livro que assim, ó, o espírita deve pensar que sua vida inteira tem que ser um ato. O ato é uma ação, é um movimento de amor e abnegação. E que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, a sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, o espírita pode, pois, nós podemos, pois, sem medo, fazer todos os esforços, de novo, uma ação, tá? Para aliviar o amargor da provação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Então, aliviar o amargor da provação do próximo, e se for o caso, da nossa também, né? E especialmente a gente deve envolver as memórias, os pensamentos de todos os nossos irmãos, que é a caridade mais fácil que a gente pode fazer, que é essa ligação direta com o plano superior, através da nossa prece. A gente pode envolvê-los em carinho, amor e esperança. Para que eles também consigam, né? Porque como eles, como nós, como todos nós que estamos aqui, todos aqueles que não estão prestando atenção ou nem conhecem, todos nós vamos passar por perrengues, por problemas. Todos vamos cair, mas nós vamos ter que se levantar, nós vamos ter que se sacudir, nós vamos ter que dar a volta por cima. Lembrando sempre que o Pai Celestial nos deu o livre-arbítrio, nos deu inteligência, nos deu vontade, nos deu senso crítico. Que Ele nos abençoe e que a gente faça bom uso dessas dádivas que Deus nos deu. Então, agora eu peço que a gente se recolha a nós mesmos, agradecendo por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, pelas belezas das reencarnações. Dizendo assim, graças eu te dou, Pai Celeste, pelas oportunidades das reencarnações, dessa escola terrena, onde aprendemos a amar, a perdoar, onde podemos tirar lições de erros para seres futuros. Porque de existência em existência, de degrau em degrau, o progresso nos espera com bênçãos, para que alcancemos a felicidade e a paz que tanto almejamos. Felizes daqueles que amam sem sofrer, e abençoados os que sofrem e aprendem a amar. Graças a Deus. E muito obrigado pela atenção. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcela. Obrigada, Marcelo. E vamos ler o livro, pessoal. Senão, o mentor espiritual dá croque. Arrasou, Marcelo. Vou te mandar 2 quindins. Opa! Eu que agradeço a atenção, agradeço a oportunidade que eu tive de estudar o assunto. Que é uma beleza, né? É maravilhosa a história, como sempre. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada, Boa noite. Beijo Tchau. para todos Fiquem com vocês. Deus. Bom Boa dia, semana. Vânia. Obrigada, até. Tchau, fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau. Tchau.